essa equação, eu vou ter um valor em x, em y, qualquer valor, certo? Então, eu indo botando valores para essas duas equações, em x e em y, eu vou construindo assim, então, a minha parábola. E a gente vai ver por que vai ser uma parábola depois decorrente desse sistema analisado. Beleza? Então, vamos lá. Ó, eu já tenho aceleração de origem elétrica, certo? Que eu posso substituir na minha equação, aqui na minha equação da posição em y. Só que eu tenho uma incógnita muito importante, que é o tempo. Mas vamos pensar um pouquinho. Eu posso utilizar lá minha equação do movimento uniforme em x. Para quê? Porra, o tempo é o mesmo para os dois, não é? Eu não tenho um buraco negro ali em x que vai distorcer a malha do espaço-tempo, criando mais gravidade, e assim o tempo passar mais devagar. E aí? O tempo é o mesmo para os dois. Por mais que aqui eu não tenha ação de forças, certo? Conforme eu passo aqui é a mesma coisa. Eles vão chegar no mesmo ponto, certo? Se eu andar aqui e andar aqui, certo? Tem que chegar no mesmo lugar. O tempo é o mesmo para todos. Então, eu posso analisar a minha equação em x. X é igual a v0 cosseno de alfa, certo? Vezes o tempo. E determinar o tempo relacionado ao meu movimento em y. Olha que beleza. Porque o tempo é o mesmo. Então, ó, eu isolando o tempo é igual, passo dividindo tudo da equação, x dividido por v0 cosseno de alfa. Olha que bonito. Esse é o tempo, certo? Referente a qualquer posição que eu queira, certo? Analisar no meu sistema, ou seja, onde a trajetória é parabólica. Então, se eu quiser determinar o tempo, sei lá, o tempo que a bolinha está aqui, eu posso usar essa equação. Que a bolinha está aqui, eu posso usar essa equação. Que a bolinha está aqui, eu posso usar essa equação. Por quê? O mesmo tempo que passa aqui é o mesmo tempo que passa aqui. Entendeu? Por isso que essa condição do tempo ser o mesmo para os dois nos dá essa condição que é muito importante e a gente vai deixar anotada aqui. Ó, x dividido por v0 cosseno de alfa. Beleza? Muito importante isso, galera. Espero que vocês estejam entendendo de fato isso tudo que eu estou explicando, porque isso é muito importante. Tranquilo? Ó, o que falta aí na nossa equação de movimento, de posição, pro y? V0, y, y0. Y0 a gente considera que ele está partindo do repouso, ele está parado, então a posição inicial é zero. Então aqui vai sumir. E a gente sabe que V0y é o quê? V0 seno de alfa. Então, vamos começar a dar corpo agora para a minha equação. Ó, y, que é a posição em y, é igual y0 igual a zero. V0y é V0 seno θ. V0 seno θ, seno alfa, poxa. Seno de alfa, certo? Vezes o tempo. O tempo a gente vai poder substituir logo menos, logo menos. Tem tempo ao quadrado, tem tempo, a gente pode substituir logo menos. Menos 1 sobre 2 de A, certo? Que a gente já pode substituir o A. O A a gente já pode substituir. Quem que é A? E vezes Q dividido por E. Multiplicado pelo tempo ao quadrado. Olha que bonito que está ficando nessa equação. Então, a gente já tem uma ideia da posição da nossa partícula carregada de massa M em relação ao eixo Y num movimento parabólico. Aqui, de cara, só confirmar aqui, ó, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Perfeito, não errei nada, tô indo bem. Aqui de cara a gente já pode ver a configuração do nosso movimento. Por quê? Eu tenho uma função quadrática. T ao quadrado, T, e a constante no caso é zero, certo? Tendo em vista que y é igual a A mais bx mais
cx². Essa é a cara da minha função quadrática, que é a cara da minha função que eu tenho aqui para a posição no eixo y. Beleza? Tranquilo. Ó, estamos indo bem, estamos aproveitando muito bem a nossa aulinha, certo? Só confirmando aqui, tranquilo, tranquilo. Perfeito. É isso. Ó, a gente pode tirar uma condição, que isso a gente vê no curso, nos cursos de física na faculdade, que é com a ideia de derivada integral. São conceitos que a gente não precisa trabalhar aqui, porque nem precisa comentar muito a fundo aqui, porque vocês não vão utilizar no vestibular, só que ela está presente, tá? No nosso, em todas as contas que permeiam a cinemática, a dinâmica e também o eletromagnetismo, elas estão presentes. Então vale salientar que se a gente fazer a derivada, vamos dizer assim, dessa equação, a gente tem, ó, se a gente fizer dessa equação de cima aqui, y é igual a y0 mais v0 yt, a gente, ó, eu só vou dar o resultado para a gente trazer uma informação depois, só que não se apeguem nisso, beleza? Mas eu vou trazer porque é importante vocês analisarem como que a aceleração sai nesse problema. Ó, y é igual a, lembrando que eu vou derivar em função de t, eu nem devia estar falando isso porque vocês não vão usar, mas enfim, o resultado final eu vou ter v0y menos AT, certo? V0y menos AT, que é basicamente se eu fizesse a derivada da minha equação horária do espaço, certo? No eixo y. E aqui a gente tem uma ideia muito interessante que é pro movimento uniformemente variado no eixo y, certo? Onde se a gente substituir aqui a aceleração, ó, se a gente substituir o valor da aceleração, a gente tem E Q sobre M, certo? Que é o valor atribuído para a aceleração. Tranquilo? Isso eu achei importante trazer. Não precisem se apegar nisso, mas isso o livro traz, então se o livro traz basicamente eu tenho que passar para vocês porque é realmente importante. Só que o livro traz de uma forma muito ríspida. Muito ríspida, isso eu não acho interessante, porque, porra, vocês não entenderam por que isso é isso, entendeu? E eu gostaria de passar para vocês, só que a gente ia perder muito tempo e também eu num conceito que não é trivial de entrar na cabeça de qualquer pessoa que está começando, que está estudando para o vestibular agora e nem está em assuntos da faculdade, beleza? Mas isso é muito triste, só que daqui a gente consegue tirar a aceleração em y. Então, a gente pode deixar assinado ali no ladinho, ó, vamos achar um lugarzinho para assinar isso aqui, ó. A aceleração em y é igual a E Q sobre M, certo? Que é basicamente isso aqui, só que em vez de ser aceleração elétrica, é aceleração em y, porque só em y que eu tenho aceleração, tranquilo? Então a gente apaga aqui e deixa ali no outro canto, tranquilo? Sem problema nenhum. Agora vamos, qual que é a última coisa que falta? Qual que é a última coisa que falta para o nosso exercício em relação às informações que a gente tem? A gente já usou V0 cosseno de θ, a gente já usou V0 seno de θ, que é o y, para o V0y, certo? A única coisa que falta substituir é o tempo, certo? Então a gente vai ter, não vai ter mais a incógnita tempo. Não tendo a incógnita tempo, o meu exercício vai ficar em função de outras incógnitas, no caso de x e da velocidade inicial e do cosseno de θ, do cosseno de alfa, que a gente também possui. Então, basicamente, eu vou substituir os valores de t, certo? Os valores de t para os valores de t. Tranquilo. Só substituir. Vocês vão ver que vai ficar aqui, ó. Bonitinha a minha equação. Bonitinha vai ficar. Não é essa caneta. Para escrever a equação não é essa aqui não. Ó. Y é igual a V0 seno de alfa
vezes x sobre V0 cosseno de alfa. Beleza? Menos. Por que menos mesmo? Porque a aceleração está apontando para onde? Para baixo, e o meu eixo sistema de coordenadas é para onde? Para cima. Perfeito. Então, ó, menos 1 sobre 2 multiplicado pela aceleração, que é I vezes Q dividido por M, multiplicado pelo tempo. A gente pode escrever essa equação aqui mais em cima para não atrapalhar a gente. Aceleração y igual a EQ sobre M. Beleza, agora não atrapalha mais aí. Vezes o tempo, mesma coisa, só que agora ao quadrado. Então, põe parênteses, x V0 cosseno de alfa, tudo isso ao quadrado. Percebam, meus queridos, meus lindos, meus fofos, percebam que ainda tem uma função quadrática aqui de ordem 1, a constante é 0. Então, esse y aqui descreve uma parábola. Descreve uma parábola, porque eu tenho a equação de uma parábola, certo? Então, se eu pegar valores para y, para essa equação, então eu resolvendo essa equação, eu tenho um ponto em y. Se eu resolver essa equação aqui, eu tenho um valor em x. Se eu ir resolvendo, marcando no meu gráfico, eu vou ter algo... onde eu posso desenhar? Eu posso apagar esse desenho aqui, ó. Se eu for resolvendo essas duas equações, para x e para y, eu vou ter basicamente, aqui é y, aqui é x, eu vou ter basicamente isso aqui. Por quê? A minha carguinha, ela está saindo aqui com determinada velocidade inicial, certo? Determinada velocidade inicial. Ela vai atingir seu máximo, só que a carga é mais Q, e a carga possui M. Vai sofrer uma força do campo elétrico, que vai sofrer uma aceleração para baixo. Olha que lindo! Que vai fazer com que ela se aproxime do lado negativo, tendo em vista aqui em cima é o lado positivo. Tranquilo? Então, ó, a gente pode ver através dessa equação aqui, que é um movimento parabólico, certo? E é ela que vai dar a posição da partícula em y, e essa daqui, ó, essa daqui é que dá em x. Eu vou apagar tudo, a gente deixou bem poluída essa lousa, isso é bom, porque quer dizer que a gente conversou pra caralho, mas eu vou apagar tudo, ó, vou apagar tudo e deixar bonitinho para finalizar o vídeo para vocês, e vocês terem a lousa com as principais equações. Ó, vocês pausam o vídeo antes e vai anotando as equações, todas as passagens que tiveram, porque são importantes, pelo amor de Deus, com as respectivas explicações, certo? Só que no final vai restar que x é igual a V0 cosseno de θ, cosseno de θ. Que θ, gente? A gente tá usando o alfa, pelo amor de Deus. Cosseno de alfa, certo? Vezes o tempo, tendo em vista que isso aqui é o Vx. Olha que bonitinho tá ficando. E em y, eu tenho... O que eu tinha em y? Vocês lembram que eu tinha em y? Vocês lembram que eu tinha em y? Ah, acho que lembra, pelo amor de Deus. V0 seno de alfa vezes o tempo. Quem que era o tempo? A gente pode ver aqui, ó. Se eu isolar x dividido por V0 cosseno alfa, ó. X dividido por V0 cosseno alfa menos 1 sobre 2 da aceleração. Quem que é a aceleração? Ocasionada pela força que tira o corpo do equilíbrio,
tirando o corpo do equilíbrio através dessa força gerada por quem? Força gerada a partir do campo elétrico uniforme. Por que o movimento é parabólico? Porque eu sempre vou ter a mesma força sendo exercida na minha partícula. Por que eu tenho a mesma força sendo exercida na minha partícula? Porque eu tenho um campo uniforme. A aceleração gravitacional ela é uniforme no nível do mar, porque o campo gravitacional é uniforme, é o mesmo em todos os pontos, é o que está acontecendo com o campo elétrico nessa condição. Tranquilo? Ai, meu Deus, até me arrepio. Então vamos lá. É E vezes Q. Ih, eu escrevi muito grande, cara. Não ia caber na lousa. Caralho. Ó, Y é igual a V0 seno de alfa vezes o tempo, que é x, dividido por V0 cosseno de alfa. Olha como as equações conversam. Porque o tempo para um é o mesmo que o tempo para outro. Tal! Einstein vem e fala, mas não é assim que funciona não. Na minha teoria da relatividade geral, o tempo não é o mesmo se eu distorço a malha do espaço-tempo, o tempo passa mais devagar aqui, mais rápido aqui. Vocês são burros. Einstein era meio maluco. Aí, menos porque sistema de coordenadas, 1/2 a aceleração do campo elétrico, que é descrita por isso, vezes o tempo ao quadrado, que é x V0 cosseno alfa. Que lindo, meu Deus do céu! Vamos escrever em azul, em x, em y, e a gente pode unir esses dois aqui num gráficozão bonito pra caralho. Aqui é x, aqui é y, aqui é a trajetória, velocidade inicial. V0y, V0x. Meus amigos. Ai, que lindo. Não, minha letra é feia, eu sei que ela é feia, vocês me perdoam. Mas essa física tá muito bonita, pelo amor de Deus. A gente usou tudo, Seno de alfa no V0y, seno de cosseno de alfa nessa decomposição. Caralho, tá muito bonito isso aqui. Bom, e é com isso a gente vai resolver um exercício depois, só que eu vou pro computador para ficar bem mais didático para vocês. Aqui eu acho que não teria a mesma questão, porque lá eu consigo analisar todos os pontos das contas bonitinho, mas a dedução eu quis fazer aqui porque eu consigo fazer de fato, explicar de fato o que está acontecendo, substituindo o que é explicando direitinho, beleza? Bom, eu espero que os senhores tenham gostado e vamos para a resolução de pelo menos um exercício aí para a gente finalizar da hora. Tranquilo? Eu vou correr aqui para desligar. Puta que pariu.